Oi gente, meu nome é Ana Júlia, eu terminei um ano da Faculdade de Psicologia da FRJ, já falei que iria trancar milhares de vezes, mas é brincadeira. Então basicamente a Faculdade de Psicologia da FRJ, nos primeiros 3 períodos, ela conta com matérias em 3 campos, né? Então, no Instituto de Psicologia da FRJ mesmo, que é na Praia Vermelha, no Centro de Ciências da Saúde, que é no Fundão, e no IFIX, que eu não sei que se significa essa sigla, mas que é no centro. Então, no primeiro e no segundo período, você vai ter matéria nesses 3 campos, e aí no terceiro você vai ter matéria no Instituto de Psicologia e no Fundão, né, no CCS, e depois no quarto já acabou, é tudo na Praia Vermelha, no Instituto de Psicologia mesmo. Então, no primeiro período eu tive essas matérias que vão estar aparecendo aqui, eu não lembro se eram 8 ou 9, mas eu sei que eram muitas matérias biológicas, né? Mas história da psicologia, história da psicanálise, epistemologia, umas coisinhas assim, que era no estudo de psicologia. E introdução à sociologia, que foi no IFIX. Então foi um pouco diferente, né? Claro, porque não é igual na escola, então foi um pouco diferente do que a gente está acostumado, eu tô acostumada. Então foi aquele baquezinho de tipo, eita, peraí, o que é isso? Mas no geral, o meu primeiro período foi bem tranquilo, assim. A minha dificuldade maior no início da faculdade foi justamente por não ter tido um ensino médio muito bom, o que fez com que, por exemplo, algumas matérias biológicas as pessoas estavam tipo, não, isso é tranquilo, a gente vê no ensino médio e tal, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E também filosofia, que eu praticamente não tive, e teve algumas pessoas que já tiveram, então ter filosofia no segundo período foi tranquilo pra eles, então foi um pouco difícil pra mim nesse quesito, mas nada que não corre pra lá, não faça você conseguir pegar as matérias e tudo mais, porque realmente, por ser os primeiros períodos, os professores pegam um leve, bem entre aspas, então você acaba conseguindo caminhando junto com a galera até ficar mais ou menos todo mundo no mesmo nível. O primeiro período foi um tanto quanto frustrante no início, porque assim, eu não sei se você que está querendo ingressar na Faculdade de Psicologia da FRJ, ou então você mesmo que está na faculdade, não sei se você sabe, mas psicologia, ela é um campo muito grande, ela existe, são várias psicologias, então, tipo, tem várias vertentes, tem várias abordagens, tem várias teorias, algumas são opostas a outras, e então eu fiquei um pouco frustrada porque eu achei que era a psicologia, eu achei que eu ia estudar uma coisa só, e na verdade se tornou uma grande bola de neve. Então eu fiquei um pouco frustrada no primeiro período porque eu já descobri que não era algo meio que unificado, por assim dizer. E parecia muito, minha percepção do primeiro período, parecia muito uma guerra entre ideologias e teorias da qual eu tava no meio e precisava decidir que lado ficar, o que eu ia fazer e tudo mais. Que abordagem eu iria escolher, até porque se uma é oposta à outra, não tem como escolher as duas, né? Porque não faz o menor sentido. Mas assim, ao mesmo tempo que o primeiro período foi acolhedor, porque os professores eles pegam realmente mais leve por todo mundo estar chegando e tudo mais, então alguns professores colocam um texto bem tranquilo para ler, ou então com poucas páginas. Ao mesmo tempo que foi acolhedor, foi extremamente terrível, porque ninguém te explica nada do que como você deve viver a faculdade e como deve ser, então você tá meio perdido. Ao mesmo tempo os alunos te ajudam também, né, os veteranos, e ao mesmo tempo você tá perdido nas matérias e ninguém tá te falando nada, ninguém te explica nada. Então foi isso, foi um pouco complicado nesse sentido e foi um pouco acolhedor nesse outro sentido. E se você é uma pessoa que está querendo entrar na faculdade de psicologia da FRJ, eu recomendo você pesquisar bastante sobre a ementa da faculdade mesmo, porque eu não sabia, porque eu não pesquisei, mas a FRJ ela é muito psicologia social e psicanálise. Então, e eu não sabia disso, nem sabia que existiam vários tipos de psicologia, né? Eu descobri isso no primeiro período. Mas é bom você pesquisar para você saber realmente qual você se interessa mais para ir em uma faculdade que tenha mais essa abordagem. É claro que nunca vai acontecer de você entrar numa faculdade que vai falar todas as abordagens, até porque é muita coisa e eu acho que as faculdades não conseguem dar conta disso. Porque, por exemplo, apesar da FRJ ser psicologia social e psicanálise, ela apresenta as outras abordagens, mas é de forma muito rápida e muitas, tipo, poucas disciplinas para você ter um contato. Então é bom você pesquisar, né, qual você se interessa mais, porque aí... Então no segundo período foi um pouco mais tranquilo, né, já que eu tava pegando o jeito da faculdade, no sentido de saber como administrar todas as matérias, porque são muitas matérias.
muitas matérias mesmo. E também no segundo período teve matérias que eu me interessei mais, então eu acho que ajudou também. E também no segundo período você tá mais acostumado com as pessoas, você conhece todo mundo assim, pelo menos de rostinho. Então você sabe mais ou menos qualquer coisa, se você tem uma dúvida, você pergunta pra alguém ali que você conhece, que tem um contato mais com o veterano. E é isso, é mais tranquilo nesse sentido mesmo, você tem mais contato ali. Então o segundo período foi realmente mais tranquilo, foi mais legal, porque teve essas matérias aqui que eu vou colocar pra vocês. Então eram matérias mais interessantes, então, por exemplo, a psicologia social básica, que a gente estudou sobre a psicologia das massas e tudo mais, então por que os indivíduos se comportam em uma massa de um jeito diferente do que sozinho. É muito interessante, foi muito interessante. Tivemos também processos cognitivos, que foi atenção, percepção. Tivemos antropologia, da qual eu não gostei muito, mas aí é só minha opinião mesmo. E não foi a matéria em si, mas mas no segundo período a gente continuou tendo biológica também, né? Porque tivemos fisiologia 1, que foi extremamente difícil, mas minha irmã é de biológicas, então ela me ajudou. Me deu aula e eu consegui passar com uma notinha boa. Mas uma coisa que eu aprendi também é que a faculdade, ela realmente não dá conta de tudo. Ela não vai dar conta de te ensinar tudo. Então você vai precisar estudar mesmo por fora. Vai precisar procurar palestras em outros lugares, é muito bom, conferências, realmente livros para você estudar os assuntos, porque realmente não tem como a faculdade dar conta desses assuntos. Então eu percebi que se eu quisesse aprender de fato o que é atenção e percepção, assim, em uma visão tal, eu teria que aprender por essa visão tal e não seria com a faculdade que eu conseguiria isso. Tem professores que gostam de passar seus trabalhos e seminários para fazer sua nota final, mas tem professores que gostam de prova também. E uma coisa da faculdade, eu acho faculdade pública pelo menos, cada professor é por si, então ele que escolhe o que ele vai fazer da vida. Então ele que vai escolher se vai ser trabalho ou prova. O que é bom também, mas tem um lado negativo. Sempre vai ter um lado positivo e negativo, gente. Então vamos colocar na balança aí e decidir o que você quer da vida. Então é isso, é sempre bom assim no primeiro momento saber qual vai ser a avaliação do professor, porque cada um faz de um jeito diferente. Mas no geral as provas e os trabalhos não são difíceis, até porque a gente tem um certo medo em relação à faculdade, né? Tipo, não, faculdade vai ser tudo difícil. Mas é tudo de uma forma gradual, até porque eles sabem que você não nasceu sabendo como escrever um texto acadêmico. Então é bem tranquilo, eles vão com calma, eles vão te pedir, por exemplo, para você escrever um texto de uma forma tranquila. No segundo período eles vão falar, olha gente, agora a gente vai ser um pouquinho mais rígido, por favor coloquem na forma ABNT, que é muito importante saber. Então é isso, é bem tranquilo em relação a trabalhos e provas. E sobre textos na faculdade de psicologia, você precisa saber que tem muito mesmo. E mesmo aquelas pessoas que falam, eu gosto de ler, então tudo bem, eu vou entrar na faculdade de psicologia, vai dar certo, eu gosto de ler. Não, porque tem texto que é muito chato, e nem quem gosta muito de ler vai querer ler esse bendito texto, porque é muito chato, te dá sono, você não vai sentir vontade de ler. E também tem milhares de textos, você não dá conta de ler tudo, você tem que escolher qual texto você vai ler. Entendeu? Não sei se foi só comigo, mas eu tive que escolher quais textos eu ia ler, porque não dava pra dar conta de todos os textos, então, porque é muito texto. Então assim, tem texto que é horrível, vai te dar muito tédio, muito chato e tudo mais, mas tem texto que é muito interessante também e te prende na leitura. Então assim, mesmo que você não seja uma pessoa muito assim, ligada ao ler, eu acho que você consegue justamente porque vai ter texto que vai te interessar, ainda mais se você se interessa pela área, né? Eu espero que sim, vai te interessar, mas tem texto que vai ser horrível e até as pessoas que realmente adoram ler não vão querer ler esses textos, então. Mas são muitos textos, então cada matéria praticamente dá tipo 20 páginas para você ler em uma semana. Esses são 8 matérias, faça aí as contas, são muitas páginas para ler em uma semana. Isso porque você tem que dar conta também de prazo, de trabalho e tudo mais, e estudar por conta, e sua vida social, entendeu? Fazer academia, então é muita coisa. E justamente com isso eu entro no ponto de que pouco se fala como a faculdade vai sugar a sua vida e a sua alma e vendê-la. Mas é verdade, a faculdade ela vai te sugar completamente. No primeiro período eu não fazia nada além de faculdade
E assim, eu conseguia brevemente treinar, fazer academia, mas ainda assim era muito complicado. Então a faculdade me sugava completamente. Eu sempre me sentia muito cansada. E eu me sentia pressionada pelo fato de algumas pessoas estarem conseguindo fazer outras coisas e eu não estar conseguindo fazer nada na faculdade além de dar conta dos textos, nem dava direito. Mas ela me sugou realmente completamente. No segundo período também foi a mesma coisa, mas eu acho que com o tempo a gente vai se acostumando e vai deixando de ficar tão pressionado a dar conta 100% da faculdade e você meio que vai balanceando sobre as coisas que você quer dar conta também. Então agora que eu tô no quarto período, estou gravando esse vídeo um pouco tarde, agora que eu tô no quarto período eu consigo dar conta dos hobbies que eu tenho e tudo mais, da faculdade, realmente da academia, da minha vida social, que não existe. Mas enfim, depois você pega um pouco o jeito, mas no início ela realmente vai te sugar e você vai se sentir sem experiência. Então, no geral, esse foi o meu primeiro ano da faculdade. Ele foi muito interessante, muito legal, porque muitas experiências novas, eu conheci gente nova, conheci muita gente legal, muita gente estranha também. E muitos momentos também, como ter que comer um bandejão no ônibus, porque eu tinha aula na Praia Vermelha e no Fundão no mesmo dia. Então a gente tem que dar o jeito, entendeu? Pra conseguir dar conta de tudo. Mas no geral foi uma experiência muito boa, muito legal. E se você tá pensando em fazer faculdade de psicologia na UFRJ, eu super recomendo. Qualquer coisa, me manda mensagem que eu serei sua veterana, eu posso te ajudar no que você precisar. E é isso. Ainda tô pegando o jeito da faculdade, claro, ainda tô no quarto período e são 10 períodos. Mas eu sei que com o tempo a gente vai pegando e um dia eu vou chegar lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo!